Mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Bahia na Arena Fonte Nova. E o Santos segue na 15ª colocação da competição com 21 pontos somados. Matheus Bach foi quem comandou o time do Santos em Salvador. Ele que agora faz parte da comissão fixa do Santos, era o treinador interino. E na próxima rodada, Juan Pablo Vojvoda assume como treinador do Peixe. Ele que esteve, inclusive, em Salvador, assistindo de um camarote, ao lado de Marcelinho, ao lado de Alexandre Matos e outros membros, né, da diretoria santista, e anotou bastante coisa. A transmissão da Globo mostrou que ele estava anotando bastante coisa. Imagino que muitas coisas o desagradaram. E não só desagradaram o Vojvoda, mas principalmente o torcedor do Santos, porque foi um Peixe que entrou com uma escalação bem diferente das últimas partidas. Tivemos, por exemplo, um Escobar sendo titular no lugar do Souza. Eu, particularmente, não entendi essa mudança. O Souza, para mim, é o titular desse time. Sabe apoiar, sabe defender. É um jogador, na minha opinião, que ganhou a titularidade. Ah, mas ele não foi bem contra o Vasco. Mas a gente vai levar o jogo do Vasco como um fator decisivo para o restante da temporada e apagar outros jogos bons que o Souza fez? Eu não concordo, mas respeito quem pensa diferente. Tivemos também dois volantes, Tomás Rincon e João Schmidt, jogando praticamente lado a lado. O Bom Tempo, que poderia jogar como um segundo volante, ele foi deslocado para a ponta direita, o Roleiser jogando mais centralizado, Barreal na esquerda e o Tiquinho Soares, o centroavante do Santos. E a dupla de zaga foi formada pelo Luizão, Lua Pérez, Mike na direita, Gabriel Brazão. Esse foi o Santos. E aí, você olha no papel o time do Santos, o time do Bahia, você percebe que é um Santos que deveria jogar no contra-ataque. E não faz muito sentido você ter um time que vai se comportar dessa forma sem uma válvula de escape. Por isso que no vídeo de pré-jogo e nos outros vídeos que nós fizemos aqui nos últimos dias, eu falei, olha, eu colocaria o Cabadeiro como titular contra o Bahia. Porque ele tem velocidade. É esse cara que consegue pegar a bola e carregar em velocidade, ir até a linha de fundo, tentar uma finalização, tentar um cruzamento, que foi o que ele fez quando ele entrou. Que foi o que ele fez contra o Cruzeiro. Que fez o gol dele, deu assistência para o gol do Guilherme. Então, para mim, errou muito o Matheus Bach com essa estratégia que ele começa o primeiro tempo. Era um Santos que não conseguia se defender, tinha muita dificuldade. O Bahia trocava passes com velocidade e chegava sempre com perigo. E quando o Santos ficava com a bola, não sabia o que fazer com ela. O Bahia agradeceu ao Santos, porque quando o Santos ficava com a bola, o Bahia descansava. O Bahia não precisava fazer muita coisa para tirar a bola do Santos. O próprio Santos devolvia para o Bahia, porque errava muito passe. Errava fundamento o Santos dentro do jogo, mais uma vez. E aí eu te pergunto, uma semana treinando, um jogo por semana, e o Santos parece que não melhora. Em coisa básica, em fundamento. É um Santos que tem dificuldade para trocar passes, fazer a triangulação, contra-atacar o adversário. Não sabe marcar sob pressão. E por que eu quero falar sobre essa questão de marcação sob pressão? Porque quando o Bahia tentava sair jogando e o Santos minimamente pressionava, o Bahia já se complicava. Ou devolvia a bola para o Santos, ou a bola ia para fora, né, para lateral, enfim. E o Santos não se aproveitou disso. Não é possível que nenhum jogador do Santos entendeu que se pressionasse o Bahia, poderia roubar a bola e desenvolver um ataque. E aí o Santos toma o primeiro gol, o gol do Juba, onde ele recebe completamente livre e achuta um chutaço. E é mais um gol que o Santos toma desse jeito, que o jogador recebe fora da área tranquilo, o gol aberto para finalização, e aí mérito também do Juba, acertou um golaço. Ninguém do Santos viu que ele ia receber em liberdade, porque é um Santos desatento. E aí, quando o Santos toma 1-0, até durante a transmissão eu falei, olha, o Santos vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que contra-atacar, vai ter que ir com velocidade, um Santos mais organizado. Não, o Santos não fez nada disso. E aí vai para o intervalo, a gente fica na expectativa de mudança.
A mesma coisa que aconteceu contra o Vasco, que o Santos estava perdendo de 1-0 e foi para o intervalo, não voltou com nenhuma substituição, aconteceu. Só que ainda bem, pelo menos não tomamos goleada para a derrota ser pior. Mas voltou sem substituição. E aí o Cabadeiro entra no lugar do Bom Tempo, acho que aos 10 minutos da segunda etapa. E o Cabadeiro mostrou no segundo tempo que, de fato, ele era a válvula de escape desse time do Santos. E aí era um Bahia que fez o segundo gol, uma jogada ali bem inteligente do Everton Ribeiro, que encontrou o Lúcio para fazer o segundo gol do Santos, e a partir do momento que você toma 2-0 do Bahia, os jogadores do Santos parecia que já tinha desistido, que já estava pensando no jogo do Fluminense. Então foi um Santos que teve um comportamento muito ruim. As substituições do Matheus Bach também, o famoso 6 por meia dúzia, trocando absolutamente, assim, só para dizer que mexeu no time. Mas, de fato, não melhorou nada. Era um Santos muito pobre de criação. Não soube se comportar, não soube ser combativo, incomodar o adversário. E é um Bahia que vem numa toada de jogos e mais jogos. Não tem tanto tempo de recuperação, de treinamento. Mas está muito mais organizado do que o Santos, que tem uma semana livre para treinar. E aí o senhor Matheus Bach, que permanece no Santos, deveria conhecer melhor os jogadores, deveria saber as fragilidades e tentar melhorar isso pro jogo contra o Bahia. Pelo menos para não perder, para entregar o time pro Vojvoda, pelo menos com um pontinho. Pelo menos não foi derrotado. Então, eu gostaria muito de entender o que fez Matheus Bach na partida de hoje, que para mim mexeu mal e escalou mal o time do Santos, não entendendo a forma que o Santos poderia explorar o time do Bahia. E aí, para mim, escancara de novo a necessidade de contratações, porque é um Santos que, com esse elenco, vai ficar brigando para não cair até o final. Se vierem contratações, reforços, o Vojvoda ajeitando o time taticamente pode melhorar? Lógico que pode. Mas a gente olha, jogo após jogo, um Santos muito pobre. E aí é um Santos que Zé Rafael sente problema. O William Arão, ninguém sabe o que aconteceu com o William Arão, que nunca fica à disposição. O Neymar, que também ninguém sabe o que aconteceu, porque há quem diga que tem um edema, há quem diga que ele não tem edema, que não preocupa para o jogo contra o Fluminense. O Santos vê todo mundo cogitando inúmeras coisas de William Arão e também de Neymar e não se pronuncia. Nem para confirmar e nem para desmentir. A gente pergunta para pessoas de dentro do Santos, cada um tem uma versão. E aí, a gente acredita em quê? A gente acredita em quê? O Neymar tá lesionado? O Zé Rafael tá lesionado? O William Arão tá lesionado? Quando que volta? Qual que é a situação? O Guilherme vai conversar agora com o Vojvoda para saber se permanece no Santos ou não. E aí, o comentário campeão das redes sociais, a culpa era do Guilherme. E aí eu vou, me permita discordar de algumas pessoas, tá? Não dá para o Santos, que está nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro, fazendo conta para não entrar no Z4, depender do Guilherme como titular. Hoje o Santos sente a falta do Guilherme? Sente. Mas a gente não pode normalizar que é normal depender do Guilherme. Não é normal o Santos depender e lamentar a ausência do Baço. Não é normal o Santos ter que depender do Luizão, que não está preparado para ser titular do Santos. Pode ser que seja um baita zagueiro daqui a alguns anos, mas hoje o Luizão não tem condições de ser titular do Santos. Ah, então quer dizer que a culpa era do Guilherme. O Guilherme, quando entrou em campo, em vários jogos do Campeonato Brasileiro, errou vários gols. Não acrescentou em absolutamente nada. E teve jogos que o Guilherme fez o arroz com feijão e foi importante para o Santos. O ponto é, não dá para um time como o Santos, que quer brigar na parte de cima da tabela, ou deveria brigar na parte de cima da tabela, ser tão dependente assim. Não dá para a gente normalizar um Santos que lamenta a ausência de João Basso e de Guilherme. Desculpa. Desculpa. A gente banalizar esse tipo de coisa, essas ausências, é a gente aceitar que vai ficar brigando pelas últimas colocações.
Então, que a diretoria do Santos tenha olhado para esses últimos resultados, os últimos desempenhos do Santos, que até em vitórias o desempenho foi horroroso, entenda que precisa gastar dinheiro. Gastar não, né? Investir. Deixa eu até me corrigir. Porque gastar é gastar igual o Santos fez com o Tassiano. É um jogador, ó, que não entra e não resolve absolutamente nada. E você acabou pegando 32 milhões e comprometendo num jogador que não acrescenta em nada. Ah, Nájila, mas o Santos não vai colocar 32 milhões em dinheiro pro Bahia. Não. Mas vai deixar de ganhar pelo João Paulo, deixou de ganhar pelo Jean Lucas e tinha colocado dinheiro. Então a operação 32 milhões poderia ser utilizada com outro tipo de jogador. Então é um Santos que erra muito. O planejamento do Santos errou demais. E até a pausa do Super Mundial, a diretoria achava que não precisava de zagueiro. Não precisa de zagueiro. João Basso está jogando bem. Luan Pérez está jogando bem. Se precisar, tem um Luizão, tem um Gil, né? O Gil também não vai ficar mais no Santos. O Zé Ivaldo, que ninguém sabe, fica, se sai, o que vai acontecer com o Zé Ivaldo? Então, assim, muita coisa tá errada. Muita coisa tá errada. O Vojvoda vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Espero que dê tempo para a diretoria contratar jogador e que venha também para jogar. Também não adianta nada contratar jogador e o camarada jogar só daqui 2 meses, né? Que o campeonato tá acabando. E que o Vojvoda consiga colocar esse time do Santos organizado. Porque é um Santos que parece um catado em campo. Tá certo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like.